Olá pessoal, então nós vamos começar o nosso seriado Crimes Bíblicos, os crimes que estão nas passagens das Escrituras Sagradas. Porque nas igrejas as pessoas só mostram o lado bonito, as passagens teoricamente belas. Mas é necessário lembrar que tudo no sistema religioso é feito por manipulação. Ou o líder templário tenta te seduzir, ou muitos estudos bíblicos ficam focados somente em passagens que te fecha para uma idolatria bíblica, onde não cabe questionamentos, onde todo mundo que não concorda é herege, alvo de ofensas. Quem não concorda é alvo de ofensas, que é herege, que é ateu. No nosso canal, Ministério da Reforma Adamita 2001, que é para a gente não comprometer outros críticos, tem outros críticos de outras formas importantes, mas eu falo assim, gente, que é para que outras pessoas não se prejudiquem com o que eu falo. Eu falo por mim o que eu penso, o que serviu para minha libertação. Se servir para você, ótimo. Eu estou falando de libertação, não é libertação de tristeza, não. Estou falando de caos, caos financeiro, caos pessoal, caos de toda sorte de sofrimentos eu passei na minha vida. Falo com bagagem, tenho bagagem de sofrimento. Não é sofrimento aprendendo em faculdade, não. É na vida real. Passei toda sorte de sofrimento dentro da igreja. E o que eu vou passar para vocês são coisas que eu gostaria de ter pregado em 2001. Mas na época não tinha como, eu até tentei, mas eu vi que não tinha como. Hoje o povo está mais maduro, mais crítico, o povo ouve mais, as pessoas ouvem mais. E é por isso que eu quero sempre fazer uma abordagem de acordo com o que eu acredito, porque tem servido para muitas pessoas. Ainda que para algumas pessoas nós não temos valor moral nenhum, isso daí faz parte de pessoas radicais cristãos, extremistas religiosos que usam a Bíblia, o nome de Jesus, para disseminar ódio, ofensas, desprezo, não é capaz de ter um sentimento de amizade, de companheirismo, diante de divergências puramente religiosas, onde o que vale mais é as pessoas. Então, para nós, o que vale é a pessoa, não é o que ela acredita em. Se você concorda comigo, não concorda comigo, o que vale é o que? É a pessoa, a dignidade da pessoa, a sua família, os seus valores morais, o seu trabalho, a sua dignidade. É isso que vale. O princípio da dignidade humana, aqui nesse canal, ele está acima das convicções político-religiosas, que vale a sua dignidade, independente se você concordar comigo ou não. Aprenda a tratar assim. Você que vem de algum ambiente tóxico, de extremismo religioso, extremismo doutrinário, de alguma igreja extremista, de algum curso bíblico extremista, porque tem cursos bíblicos moderados, que você pode debater, você pode discordar, e tem um ambiente gostoso, e as pessoas são respeitadas, e tem ambientes onde você discorda de algo, não só os líderes, como os seguidores, parte para ofensas morais. Isso está fora dos parâmetros constitucionais de quem preza pela lei brasileira. Quem acredita na lei, quem preza pela lei, ele também preza pelo respeito à dignidade, porque o respeito à dignidade é um fator constitucional. Vamos começar então esse seriado, nós vamos começar com alguns crimes, nós vamos começar com um dos personagens principais, um dos mais usados para dizer que tem a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, não respondam agora. Ao final desse seriado com relação ao rei Davi, pergunto, será que Davi tinha condições realmente de falar sobre Deus para nós? Porque as igrejas usam Davi como uma coisa bonita, como algo bonito.
uma pessoa maravilhosa, querida, com seus pecadinhos, que Deus perdoou e que Deus vai perdoar a gente também, e mostra o lado bonito de Davi, mas eles não mostram quem foi Davi nos bastidores. Então, estamos falando dos bastidores do crime, que as igrejas não mostram. Eles exaltam Gideão, mas não mostram os crimes que ele praticou. Fala de Martinho Lutero, que ele pregou a reforma, mas não mostra os crimes dele. Fala de algumas igrejas aí que tem um histórico de mortandade grandioso. Falam de Moisés, de Josué, Gideão, Sansão, Elias, Eliseu, Samuel, personagens bíblicos, assim, verdadeiros crimes. E aí você vai me dizer, eu já coloquei no item comunidades, que era um tempo bruto e que Deus fazia as coisas conforme o tempo, que era o tempo de bárbaros, de brutos, que as pessoas não entendiam. Jesus não falou nada disso, Jesus desmentiu isso. O estudo sobre isso que eu estou te falando agora, sobre essa questão dos tempos bárbaros, eu coloquei na aba comunidades, vai lá, comenta, com respeito, senão você vai ser banido do canal, você não vai ficar aqui. Nós não estamos para debater, nós estamos para refletir. Não serve para você? Aprenda a discordar, aprenda a rejeitar com elegância, lembrando que aqui tem um pai de família, assim como do lado daí também tem que ter esse respeito. Respeitar a dignidade humana das pessoas, não vamos desfazer das pessoas por causa de questões religiosas, porque isso aqui é debate de coisas que a gente não viu nada. Está debatendo coisas escritas por pessoas que já morreram em tempos pré-feudais. Nós vamos ver se Davi realmente era o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2 ao 42. Nós vamos tratar sobre o crime extorsão. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, abaixo dos vídeos, rascunhos com as passagens bíblicas que eu citar. Se você não quiser ver agora, só presta atenção. Depois você verifica na Bíblia, abaixo do vídeo, em descrição, tá assim, mais, ou ler mais. Você clica, ele abre tudo ali. Todas as passagens bíblicas que eu citar vai estar lá. Primeiro nós temos que entender que para o nosso ministério adamita da reforma, somente uma pessoa conhece Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só o Filho conhece o Pai. E só o Pai conhece o Filho. Foi isso que Jesus falou. Eu pergunto, será que Davi conhecia Deus? As igrejas dizem que sim. Por quê? Para te segurar no Velho Testamento. Essa é a grande verdade. Eles colocam Davi como um fantoche, entendeu? Nas partes boas. Mas não mostra quem foi Davi. Para que você aceitando Davi, você também aceita o Velho Testamento. Temos que lembrar que os Salmos de Davi eram cânticos para o povo judaico. Quando você lê Salmos de Davi, você está praticando judaísmo. Salmos não é doutrina cristã. Doutrina cristã é Jesus para frente. Jesus para trás é judaísmo. O judaísmo não aceita Jesus. Dizendo no cristianismo que o rei Davi faz parte do cristianismo, mas Davi falou de que Jesus ia vir e tal. Então, é que na realidade tem uma sombra. Nós vamos falar por que tem essa sombra antes de vir Jesus. Que foi que cegou a maioria dos judeus para não aceitar Jesus. Quem segue o Velho Testamento não aceita Jesus. Testemunho de Jeová não aceita Jesus, pode ver. Por quê? Porque Jesus ele cita passagens do Velho Testamento, mas ele não dá o aval para o Velho Testamento. Muitos pensam que ele cumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei. Jesus não cumpriu a lei. Não, Jesus cumpriu o que o Pai mandou. A lei mandava matar, Jesus falava para perdoar, então ele não cumpriu a lei. A lei que Jesus cumpriu do Velho Testamento seria o resumo geral, que seria amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo, e a Deus sobre todas as coisas. Esse seria o resumo da lei, mas não era assim que era visto. As pessoas erravam, eram mortas. Então a essência da lei seria amar a Deus, mas acontece que com essa lei não tinha como você amar o próximo, porque a lei mandava até matar pessoas. Tem pontos da doutrina, nós vamos fazer um outro seriado, analisando a lei de Moisés, que manda matar, pena de morte, execução com as próprias mãos, e depois diz que não matarás. Quando você conhecer Davi, provavelmente nunca mais você vai ler Salmos de Davi. Salmos de Davi é uma doutrina judaica, falando de um Deus judeu,
de um Deus, um Messias judaico. Ah, mas ele diz que ia enviar um Messias para reger as nações com vara de ferro. Então, vara de ferro é ditadura. Jesus não regeu as nações com vara de ferro. Jesus regeu as nações com amor, vara do amor. A vara de ferro é o anticristo, que vem no Apocalipse, que o pessoal pensa que é Jesus. Nada disso tem a ver com Jesus. Jesus Cristo não tem nada a ver com isso. Ah, mas tem passagem que cita. Nós vamos estudar. Não deixa para tirar conclusão agora. Nós vamos estudar por que tem passagem que fala sobre Jesus. Não quer dizer que o Deus do Velho Testamento é o mesmo que Jesus, que o Espírito não é o mesmo. Quando você falar que aqui é erro de Davi, lembre-se que em 1 Samuel, capítulo 13, está escrito, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí vocês falam que isso é a palavra de Deus. Só Jesus tem a palavra de Deus. Não tem como Davi ser o coração de Deus com o mesmo espírito de Jesus. É o que nós vamos analisar nos crimes, nos bastidores dos crimes bíblicos. Começando agora, primeiramente, com os crimes do rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Lembre-se, Velho Testamento. Como eu fiz algumas anotações, de vez em quando eu olho para baixo. Nós vamos falar sobre a passagem, que eu vou deixar anotado, de 1 Samuel 25, do verso 2 ao 42. O crime de extorsão, eu tô lendo, tá? Um rascunho que eu fiz. O crime de extorsão é uma infração penal, que consiste em obrigar a alguém a entregar o dinheiro, bens ou serviços, ou realizar, ou abster-se de se realizar algo, algum ato, mediante violência ou ameaça, causando prejuízo à vítima. Esse crime ocorre quando o autor, aproveitando-se, o autor do crime, né, aproveitando-se do medo ou da vulnerabilidade da vítima, força a cumprir suas exigências, normalmente em benefício próprio de terceiros. O crime de extorsão, ele é considerado um crime porque ele viola direitos constitucionais e fundamentais das pessoas, como a liberdade e a propriedade. A legislação penal busca proteger esses direitos, estabelecendo sanções para quem os viola. Além disso, a extorsão gera prejuízos econômicos e emocionais às vítimas, prejudicando a convivência social e a ordem pública. Eu estava falando uma coisa que eu cortei e não terminei. Todos os crimes a partir de Sodoma e Gomorra cabe o Evangelho de Jesus. Poderia alguém falar em nome com o Espírito de Cristo. Por quê? Porque Jesus falou que se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado o Evangelho dele, o Espírito dele, as pessoas teriam se salvado. Não era necessário. Então, aquelas pessoas foram mortas sem oportunidade de ouvir o Evangelho do amor, do perdão e da misericórdia. Na realidade, foi uma crítica que Jesus fez. Se tivesse sido pregado o meu Evangelho em Sodoma e Gomorra, eles teriam crido. Por mais abomináveis que eles eram, eles teriam crido e estariam de sacos se humilhando diante de Deus, e a cidade estaria de pé até os tempos de Cristo. Então as palavras de Jesus serviam para o tempo Sodoma e Gomorra, o que dirá o que veio depois. Então não adianta você falar, tentar desmentir Jesus. As palavras de Jesus poderiam estar na boca de Davi, se Davi tivesse o Espírito de Cristo. Vamos ver o que Espírito está em Davi? Falamos sobre o crime de extorsão. Vamos completar? Falamos também que no Código Penal moderno, o crime de extorsão é tratado como um crime contra o patrimônio. Dependendo da legislação do país, a extorsão pode ser dividida em 3 tipos: extorsão simples, extorsão mediante sequestro e extorsão com violência ou grave ameaça, entre outras. As penas variam conforme a gravidade do crime e as circunstâncias em que ocorreu, podendo incluir prisão, multa e indenização às vítimas. Em relação à passagem bíblica de 1 Samuel 25, do verso 2 a 42, trata-se
de uma história do Velho Testamento, uma história judaica. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Não adianta, a congregação quer tratar de como judaico-cristão, não existe isso. Ou você é judeu ou você é cristão. Não, judeu é judaísmo, não judeu, porque tem muitos judeus que são cristãos. Judaísmo é quem segue o Velho Testamento. O Velho Testamento é doutrina do judaísmo. Se você lê o Velho Testamento, você está praticando o judaísmo. No tempo de Cristo para frente é Novo Testamento. As coisas velhas ficaram para trás. Palavras do apóstolo Paulo. Quem crê no volta ao Velho Testamento, da graça de Cristo caiu. Nessa história, o rei, o futuro rei, né? Davi não era rei ainda. Veja que isso que Davi fez para Deus do Velho Testamento não teve problema nenhum. Ele continuou sendo eleito para ser rei. Mas antes dele ser rei, ele exige a proteção de Nabal. Nabal é um homem muito rico, proprietário de muitas terras. As passagens podem ser interpretadas como uma forma de extorsão, já que Davi e os seus homens ameaçaram Nabal, exigindo dele proteção, provisões, comida, né? Proteção, em troca de não lhe causar danos. O que aconteceu? O contexto é o seguinte, que durante o período em que Davi estava fugindo do rei Saul, Davi e os seus homens, eles estavam protegendo as terras e os rebanhos de Nabal. Em troca, Davi fazia isso. Em troca disso, Davi pediu para Nabal provisões e proteção. Só que eles já estavam protegendo essas terras e Nabal não sabia. Então o rei Davi chegou com o seu exército e falou: Nabal, a gente está tomando conta e precisamos que você nos dê proteção e comida, porque nós estamos fugindo do rei Saul. Nos ajude. No entanto, o que Nabal fez? Nabal, ele recusou ajudar Davi. Por quê? Porque o rei Saul ainda era rei. Certamente que ele não quis desobedecer o rei, que era o rei oficial na época, em detrimento de um pequeno grupo de guerrilheiros. Porque o grupo de Davi eram pessoas à margem da lei, eles não eram rei. Eles tinham um grupo, hoje seria como se fosse um grupo de guerrilheiros, fora da lei. O Estado, na realidade, quem era o rei? O rei era Saul. Se ele estava como rei, não tinha por que Davi também ter os seus homens. É como um Che Guevara. Está contra o Estado e tem um grupo de guerrilheiros. Ele falou para Nabal: olha, você ajuda a gente. Porque estavam fugindo de Saul. O que Nabal falou? Não. Por que Nabal falou não? Porque ele não queria praticar algo contra a lei. Porque dá proteção à guerrilha, você se insurge contra o Estado. No caso, contra o rei Saul, que era, de certa forma, o ungido de Deus. Ele estava no trono ainda. Nabal não estava errado. E outra, ele não é obrigado a contratar segurança que ele não quer, que está contra o serviço oficial do governo do rei, que é o rei Saul. Então o que ele fez? Ele negou. Só que o que Davi fez? Como Nabal se recusou, Davi levantou uma ameaça de violência dos seus homens contra Nabal. Ameaçou ele e falou: a extorsão é a seguinte, eu vou ler para vocês. No entanto, Nabal se recusou a ajudar Davi, o que levou a uma ameaça de violência por parte de Davi e seus homens. Então, o que Davi fez? Se você não nos ajudar, em outras palavras, nós vamos matar todo mundo aqui, nós vamos destruir todo mundo, vamos roubar vocês, vamos saquear, vocês vão ficar em cárcere privado, ou nós vamos matar, ou vamos prender vocês, vão ficar amarrados aqui dentro. Ameaçou de violência. Naquela época a violência era matar mesmo, a gente mata tudo e pega tudo pra gente. Ou vocês nos ajudam, ou a gente mata vocês. Isso é crime de extorsão. Pergunto, esse é o coração de Jesus? Esse é o Espírito de Cristo? O que Jesus falou nas montanhas? Que a gente não pagasse o mal com o mal, mas pagasse o mal com o bem. Ao invés de ameaçar Nabal, o que Jesus poderia ter feito? Eu anotei aqui. Poderíamos ler Mateus, ao invés de ler o Velho Testamento, vamos ler Mateus 5, capítulo 5, verso
38 a 48, eu vou citar depois. Lembrando que no Sermão da Montanha, Jesus ensina a gente a amar os inimigos e oferecer a outra face quando alguém nos agride. Então, Davi poderia ter o coração de um Deus estranho no Velho Testamento, mas não tinha o coração de Cristo. E não adianta você falar que era outros tempos. Como já disse, Jesus falou que o evangelho dele poderia ter sido pregado em Sodoma e Gomorra, que o pessoal teria crido. Na realidade, isso daí é uma condenação ao mundo espiritual daquela época, que desceu com fogo e enxofre em nome de Deus, mas não em nome de Jesus. Jesus não mata ninguém com fogo e enxofre. Jesus é misericórdia. Considerando que Jesus é misericórdia, eu pergunto, que lição essa passagem nos pode trazer? As igrejas não são contra novelas? Dizem que a novela ensina o que é mal? Eu pergunto, isso aqui não ensina então o que é um crime de extorsão? Tem muita gente que pratica extorsão espiritual dentro da igreja. O próprio Deus pregado nas igrejas, no Novo Testamento, nas igrejas do sistema templário é assim: ou você faz o que eu quero, ou eu te desgraço você. Ou você faz a minha vontade, ou eu te taco você no inferno. Ou Deus, você obedece a Deus, ou Deus te põe no cemitério, te põe numa cadeira de roda. É esses os termos chulos que as igrejas pregam. Ou você vem por amor, ou você vem pela dor. Isso é extorsão. Então, o sentimento que é o que entra nas pessoas. As pessoas não percebem, mas as pessoas praticam uma série de, em nome de Deus, de extorsões, tipo, se você não obedecer, eu corto a tua liberdade. O ancião, ele é poderosíssimo, ele tem soberania. O carinha da igreja não tem poder nenhum, ele é uma formiga, ele não é nada, ele é um coleteiro, ele não é nada. Então o que o ancião faz? Se você não obedecer a doutrina, corta a tua liberdade e a sua reputação fica manchada na igreja. Isso é extorsão também, extorsão eclesiástica. Se você não faz o que a pessoa quer, ela vem e arrebenta com a tua vida. E é o que Davi fez. Eu pergunto, esse é o coração da maioria dos cristãos templários. Se não faz uma coisa, Deus faz outra. Se você não obedecer, Deus pesa a mão. Você não pode dar chantagem e da ameaça. O que Davi fez? Ele ameaçou. Quando você ameaça alguém de fazer uma destruição, um mal para a pessoa, se ela não fizer o que você quer, para o teu bem, tipo, se você não der coleta, você não está servindo a Deus. Se você não for fiel ao que a gente manda, você não entra no céu. Então, se você não fizer o que a gente quer, vai te acontecer uma desgraça. Nós vamos fazer um mal contra você. O ameaçar encarregado de orquestra. Se ele não obedecer, cortar, expulsar ele da orquestra, isso é um crime de extorsão eclesiástica. Crime de ameaça. Então a ameaça aqui está relacionada à extorsão. Qual que é a diferença da ameaça para a extorsão? É que uma coisa é você ameaçar à distância, outra coisa é você extorquir, é que você está com a pessoa, você está junto. Você está junto aqui com a pessoa. Ou você faz isso, ou você me assina esse documento, ou eu te mato. Ou você me dá um cheque, ou você saca esse dinheiro no Pix, manda esse dinheiro para essa conta aqui, um tipo de um crime de sequestro. O crime de sequestro é sequestro e extorsão. Então assim, sequestrou a pessoa, você vai fazer um Pix. Se você não fizer, eu mato você. Isso é um crime de extorsão. A mesma coisa Davi. Davi estava com todo o exército na casa de Nabal. Ou você ajuda a gente, ou a gente mata e desgraça com todo mundo aqui. Isso é um crime de extorsão. Não é sequestro, que estava no local próprio, é um crime de extorsão. Pergunto, esse Davi realmente era o coração do Deus do Velho Testamento, mas ele é o coração de Cristo? Cristo tem o mesmo espírito do Velho Testamento? Cristo tem isso dentro dele, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Se Jesus e o Pai é um, como é que o Deus do Velho Testamento pode ser o Pai de Jesus? Se Jesus jamais permitiria que um homem praticando esse tipo de crime fosse o escolhido para ser o rei de Israel, chamado coração de Deus. Sendo que por muito menos, no Velho Testamento, Deus mandava anjos, mandava fogo, destruía, dizimava um monte de gente. Na Bíblia, no Velho Testamento, isso daqui é crime. Não é que isso aqui a pessoa podia fazer, ele fez, mas era um crime. Mas eles vão pensar, mas aqui foi uma fraqueza. Não se esqueça, nós temos um monte de crimes para falar sobre o rei Davi. Estou falando, um monte. Não é 2 nem 3. E frases que ele afirmou, desviando muitos da fé. Exemplo, Davi falou, o Deus, é Deus Jeová. Quando fala no Velho Testamento é Jeová. Deus Jeová. Deus é um Deus que se ira todos os dias.
Esse é o Espírito de Cristo. Por isso que Paulo falou isso segundo Coríntios capítulo 3. Vou abrir para vocês aqui, ó. Segundo Coríntios capítulo 3. Depois eu vou colocar para vocês aqui, ó. Segundo Coríntios, eu sempre falei essa passagem, né? Somos o qual nos fez ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. O quê? Que letra mata? Que letra que é que mata? E que é o Espírito? É o Velho Testamento. Aqui está falando Novo Testamento. Não está falando de outra coisa. O ministério da morte, gravado em letras em pedras, que é o ministério de Moisés, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés, por causa daquela glória que era transitória. Ninguém fala de Jesus aqui. Como não será a maior glória o ministério do Espírito? Então ele está falando que o ministério da morte é o ministério da letra, é o ministério de Moisés. Ele está dizendo que o ministério do Espírito é maior do que o ministério da letra de Moisés, gravado em pedra no Monte Sinai. Então o ministério de Moisés exerceu o Velho Testamento, o ministério da morte, que é o seguinte: pecou, morreu. Todos pecaram, todos morreram. Não tem como você dizer que ninguém pecou. Todos pecaram. Ainda diz mais: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que não olhasse para a glória dele firmemente, por fim daquilo que era transitório. Então não era Jesus. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, com a qual por Cristo foi abolido. Como você vai contestar isso aqui? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, o véu se tirará. O véu é o que? A separação. O Velho Testamento é o testamento da separação entre o homem, Deus e o pecado. O Novo Testamento não. O ministério do Espírito. Você tem que nascer de novo. Então não tem como você dizer que o Espírito que estava em Davi, e Davi não passou por uma mudança mágica quando virou rei. Até quando virou rei, ele cometeu crimes piores do que distorção. Tem crimes bem piores, bem piores. O próprio Deus falou: tua espada está cheia de sangue, você não pode construir uma casa para mim. E nenhum problema, né? Deus não castigou ele, que aquele castigo lá, pegou, matou um monte de gente quando ele errou e matou a criança. São coisas mal explicadas que nós vamos analisar tudo. Vamos fazer uma devassa na vida do rei Davi. Eu pergunto: essas palavras de Davi, as palavras de Davi é o Espírito de Cristo? Os Salmos de Davi é o Espírito de Cristo? Um homem que pratica extorsão sob ameaça de morte, ele pode falar de Deus como Jesus? Ele pode ser nivelado como Jesus? Jesus fala de Deus Pai. Davi também? Ou só Jesus? Porque Jesus falou: só eu conheço o Pai. Se só Jesus conhece o Pai, quem é que Davi conhecia? Pense nisso. Até o próximo Bastidores dos Crimes do Velho Testamento.